hoje estamos nessa alegria de Pentecostes, percebendo que vivemos na igreja que realmente começou já com sua plena vida a partir do momento quando o Espírito Santo chegou. Não que antes ainda ela não existia, mas foi um processo da construção da igreja. Aí eu gosto de usar essa imagem que no dia de Pentecostes começou a bater o coração da igreja, que é exatamente a presença do Espírito Santo, né? Para vocês também o momento de Pentecostes é o momento que vocês consideram importante, um momento realmente crucial? Dom Tiago, assim, na catequese a gente aprende, né, que a igreja começa em Pentecostes, né? Aí a gente vai ficando mais velhinho, vai estudando, vai tendo uma outra visão, e aí consegue compreender todo o contexto, e assim como o senhor falou, exatamente eu vejo da mesma forma, né? Talvez como se aquele... Eu gosto de utilizar a analogia de como se fosse um bebê que foi fecundado. E aí pode-se dizer que o parto acontece no dia de Pentecostes, né? E aí o bebê dá o primeiro grito, né? O primeiro choro. Isso mesmo. Eu acho assim legal, assim, na minha cabeça eu penso desse jeito assim. Sim, sim. Não, porque nós entendemos que naquele momento, por mais que já aconteceram muitos outros momentos e muito importantes, neste momento também começou uma nova realidade, porque os protagonistas desta nova construção, a Igreja de Cristo, tornaram-se pessoas novas, com a presença do Espírito Santo, né? Lembramos aquela passagem, né, que fala sobre os apóstolos ainda meio assustados, incertos o que eles devem fazer e como escondidos lá no cenáculo. Confusos também. E nós sabemos que vem o Espírito Santo e eles saem deste cenáculo transformados. Parece que o medo, preocupação, dificuldade, qualquer que existia antes, sumiu de vez, né? Essa passagem do Dom Tiago, eu acho muito impressionante realmente. E muitas passagens eu tenho o costume de ler a Sagrada Escritura sempre imaginando a cena acontecendo, né? Quando a gente vê, quando o Evangelho está o Atos dos Apóstolos está nos contando sobre essa cena, nós vemos que eles estavam trancados, né, num determinado lugar, e aí vem o Espírito Santo como línguas de fogo que pousam sobre a cabeça deles, e eles vêm para fora e começam a falar em línguas, né? Onde as pessoas, e aí lá nos Atos dos Apóstolos, que vai falar assim, ó, estupefatos e surpresos, diziam, são acaso galileus todos esses homens que falam? Como é, pois, que nós ouvimos falar cada um de nós no nosso próprio idioma que nascemos? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia. Ou seja, tinham diversas pessoas de diversas nacionalidades, os apóstolos sendo galileus, ou seja, falavam no idioma próprio, e pessoas de outros idiomas conseguiam compreender como se eles estivessem falando no seu próprio idioma. Então, assim, existem diversas interpretações. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente o que essa cena, né, o que significa para nós, por que as pessoas começam a ouvir, a compreender o que os apóstolos estão falando, o que essa cena tão importante para nós do dia de Pentecostes traz para a nossa história, para a nossa vida. Eu penso que esta cena, em primeiro lugar, quer mostrar que o Espírito Santo veio para trazer aquilo que nós precisamos. Talvez não aquilo que nós esperamos, o que nós queremos. Às vezes ocorre essa confusão porque pessoas querem prender o Espírito Santo naquela imaginação. É porque ele agora deve me trazer isso ou aquilo porque eu acho que eu preciso, porque eu quero isso. Aí começa-se a pedir tanto um outro dom, como se fosse obrigando o Espírito Santo a dar para nós, porque nós achamos ou estamos convictos que é isso que precisamos naquele momento. E é como se fosse tentar seduzir o Espírito Santo para nos servir,
porque achamos que desta maneira nós vamos fazer a nossa vida, a nossa fé, e esquecemos que aqui os papéis são contrários. Que Ele que está nos guiando, que primeiro, talvez, e mais importante, o trabalho do Espírito Santo na nossa vida é nos santificar. Nos santificar. Falamos há pouco, é outro programa sobre o que significa ser santo, né? Sim. Separar daquilo que nos prejudica, separar daquilo que nos afasta de Deus e se separar para viver cada vez mais para o próprio Deus. Então, o Espírito Santo ele cumpre essa grande missão de nos santificar. E o que significa na prática? É que ele vai trazendo para nós aquilo que nós de fato estamos precisando. Então, naquele dia de Pentecostes, neste encontro com estas pessoas que estavam em Jerusalém, naquela realidade do mundo judaico daquela época, naquela realidade da religião judaica presente, eu acredito em corações de todas essas pessoas reunidas ali, este sinal da fala dos apóstolos em línguas que eles nunca aprenderam era necessário para que a igreja possa dar aqueles passos, primeiros passos mais importantes naquele momento. O que não, na minha visão, significa que ele tem que nos dar em outros momentos esse mesmo dom. Eu acho que do própria natureza do Espírito Santo que ele não é limitado, que ele só pode nos dar aquilo que nós achamos que ele é capaz de dar. Falamos, por exemplo, sobre 7 dons do Espírito Santo. E eu acredito que é muito mais do que isso. A gente descreve esses 7 dons do Espírito Santo e eu jamais questionaria que eles não existem. Mas eu penso que ele está nos dando muito mais além desses 7 dons do Espírito Santo, porque no meio, entre esses dons principais, existem outros dons menores que fazem toda a diferença quando o Espírito Santo age em nós. É como se na verdade, na Bíblia, se eu não me engano, é em Isaías, que mostra esses 7 dons, mas é como se fosse algo enumerando somente. Sim. E não esgotando, né? Sim, não sim. são só esses, né? E eu Seria uma visão humana, porque a gente sabe que a Bíblia é a forma humana, é a palavra de Deus em forma humana. Então mesmo. ela traz aquilo que a gente consegue escrever inspirado pelo Espírito Santo. Então seria mais ou menos isso, né? Isso. Está enumerando, mas não quer dizer que sejam só esses. Sim, o Espírito Santo ele sobra onde ele quiser. Uhum. E nós não percebemos, às vezes, a ação dele, mas percebemos que ele passou por aí, que aconteceu aquilo que precisava acontecer. E às vezes a gente tem uma necessidade humana de tentar classificar as coisas, Sim. né? Ah, quando foi dessa forma, foi o dom tal. Quando foi dessa outra forma que o Espírito Santo agiu, foi com esse outro dom. Sim. Não, e se aconteceu uma coisa que se não encaixa e nem nos não foi o Espírito Santo. Então não foi o Espírito Santo. E foi coisa boa, importante. Nos aproximou a Deus, nos transformou em pessoas então novas. Não foi. E aí não foi o Espírito Santo. Então eu acredito que esses dons, eles mostram, né, apenas a vontade de descrever, mas e eu acho que não é por acaso que aqueles que pensaram para enumerar esses dons pararam no número 7. É verdade, porque o simbolismo diz que é o número completo. O número de uma plenitude, ou seja, que sejam 7, que não são 7 literalmente. Exatamente 7, e sim, eles representam todos os dons que ele pode nos dar. Por acaso, ele, conforme a providência de por Deus, exemplo, né? são também Santo... destacados nesta maneira. Agora, eu percebo que também fala-se tanto sobre aquilo que ele pode nos dar. E se tantas vezes, e eu percebo isso, tantas vezes se insiste nos cantos, vem o Espírito Santo, vem, como se fosse, ele não quer vir, e a gente tem que pedir tanto até ele conseguir vir. Quando na verdade ele já veio. Vem só por nossa insistência.
ele veio já no dia de Nós Pentecostes. somos templo do Espírito Santo, inclusive, né? Mas o que eu percebo, qual é o perigo? Quando nós apontamos, vem Espírito Santo, vem, porque esperamos o quê? Tomara que não é que esperamos o arrepio para dizer que ele veio, porque eu senti arrepio, porque senti uma coisa extraordinária. Isso seria realmente desastre, né? alguém limitar o Espírito Santo ao arrepio. Uma sensação Mas se física. nós falamos, porque tal dom que é um dos dons, 7 dons do Espírito Santo, e eu vejo que ele está presente na minha vida para dizer agora ele veio, né? Então nós corremos o risco de limitar o Espírito Santo, como se fosse depende dele. Se ele não veio, então eu não produzo nada, não aconteceu na minha vida nada, porque eu pedi ao Espírito Santo e ele não veio. Não aconteceu aquilo que eu achava que deveria acontecer, ou então o que eu esperava também que aconteça. E é engraçado, bispo, que a gente às vezes perde a noção de que o Pai é Deus, o Filho é Deus, mas o Espírito Santo também. Sim. Não é só uma força, né? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Sim. é o Senhor. Né? Então, Sim. como é que vamos dizer que esse Espírito Santo é limitado a certas coisas? Né? Se trata do próprio Deus. E às vezes a gente tem até uma... A gente pode ser sincero, né? Nesse sentido. Às Sim. vezes a gente só se liga muito no Pai e o Filho como as pessoas e o Espírito Santo como uma força. Mas a gente sabe, a gente recebe essa certeza da fé que são 3 pessoas divinas em um só Deus. Isso mesmo. A particularidade do Espírito Santo é como eu falei, não é uma ação em si, e se a consequência que ela nos traz. Ninguém pode dizer Jesus é o Salvador a não ser pelo Espírito Santo. Sim. Quer dizer o quê? Que eu vou poder pronunciar a palavra ou frase Jesus é Salvador, ele é Filho de Deus. Aí que, neste momento... O Espírito Santo agiu em mim. Agiu em mim? Não. Que essas palavras se transformam na minha vida. Ele, para mim, se tornou exatamente Filho de Deus, meu Salvador. Que a minha vida seja um testemunho de que Jesus é o Senhor da minha existência, né? Porque nós precisamos também o Espírito lembrar... Santo age e a gente responde, né? Também precisamos lembrar de mais um detalhe. Existem pecados contra o Espírito Santo. Como nós podemos generalizar todos esses pecados? É onde eu quero opor ao Espírito Santo, quando eu não colaboro com o Espírito Santo, quando ele quer me santificar e eu estou agindo diretamente contra essa santificação. Talvez as pessoas não conhecem, mas um dos pecados contra o Espírito Santo que a igreja aponta é não acreditar ou rejeitar aquilo que a igreja ensina. Sim. Se acha hoje em dia que cada um pode questionar o que quiser. Sim, temos essa liberdade, mas pecamos contra o Espírito Santo porque este questionamento, essa rejeição daquilo que a igreja nos transmite, é na verdade rejeição da ação do Espírito Santo que quer nos santificar através da igreja. E sabendo disso, ainda por cima, rejeitamos de forma obstinada, né? Isso Queremos mesmo. dizer não e pronto, está acabado, né? Com uma certa rebeldia. Isso mesmo. Por isso, eu acredito que nessa questão do Espírito Santo, precisamos muito mais focar em nós mesmos. Claro, pedindo o Espírito Santo, mas também focar em nós. Quanto que eu estou, de fato, aberto ao Espírito Santo? Quanto que eu quero colaborar com ele? O que eu quero ver na minha vida, e o que eu devo perceber na minha vida para eu ter a certeza, eu permitir que o Espírito Santo haja em mim. O que eu tenho que ver? Aí nós temos na carta aos Gálatas frutos do Espírito, que são exatamente aquelas aparências da ação do Espírito Santo. Eu permiti que o Espírito Santo agisse em mim, para eu verificar que só pedi, vem Espírito Santo, ou me de fato abrir para ele. Porque se eu me abro verdadeiramente, eu vou perceber na minha vida amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Aquela passagem também tem em Mateus que Jesus fala: pelos frutos conhecereis a árvore. Isso né? mesmo. Então, Através dos frutos eu conheço se o Espírito Santo está agindo em mim. Né? não, se eu me abrir ao Espírito Sim, Santo, sim, sim. porque que Aí eu ele vou quer saber agir, que ele- que sim, ele pode, sim, claro, e ele claro. age, não tem dúvida. Mas a ação dele não ultrapassa a barreira chamada, ou fronteira chamada liberdade. Liberdade. Eu posso não colaborar. Quando eu estou colaborando, eu vejo através desses frutos. Né? Então é muito importante verificar desta maneira a Uhum. chegada do Espírito Santo na minha vida. Eu me coloquei perante ele. Eu falei, vem porque eu quero colaborar. Aí eu vejo esses frutos. Então eu posso dizer que sim, eu E estou interessante o colaborando senhor com o falar Espírito. que essa passagem também, além de falar o que os frutos do Espírito Santo, fala quais são aqueles que também não são, né? Nessa mesma passagem aí. As obras Sim, da sim. carne. Né? Isso mesmo, mas isso é para outro programa. Então, que todos possamos realmente nos alegrar com a presença do Espírito Santo na nossa vida e que sejamos realmente abertos e mansos para que ele possa agir em nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.